Olá, muito boa noite para você. O Ministério Público Federal ingressa com ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, Prefeitura de Patos de Minas e Construtora Pisolato e pede indenização de 130 milhões de reais para moradores do Quebec. Desde a mudança, reclamação de quem vive no bairro não cessa. Insuportável conviver com o mau cheiro de estação de tratamento de esgoto da Copasa. Suspeitos de roubar padarias são detidos em Patos de Minas. Sem alternativa, motoristas de transporte escolar mudam atividades e reclamam da falta de apoio. Depois de uma semana, Patos de Minas volta a registrar morte por Covid-19. Prefeito José Eustáquio continua internado depois de AVC. Contagem regressiva para as eleições e aumentam as denúncias de irregularidades cometidas por candidatos. Comércio se prepara para mudanças nas compras com Pix, mas atenção para os golpes. Mamoré tem temporada trágica e eleição da nova diretoria se aproxima. Notícia, o NTV News já está no ar. O Ministério Público Federal em Patos de Minas anunciou nesta quinta-feira que ingressou com uma ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Patos de Minas e a construtora Pisolato. O MPF pede indenização de 130 milhões de reais pelas graves irregularidades e danos materiais e morais causados a centenas de famílias que residem nas unidades habitacionais do Quebec 1, 2 e 3. As casas do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no dia 23 de setembro de 2016. As residências possuem 44 metros quadrados de construção, divididos em 2 quartos, sala e banheiro. Um investimento de mais de 50 milhões de reais nas mais de 800 casas construídas. No entanto, por diversas vezes, foi alvo de reclamações dos moradores. Isso por causa do mau cheiro provocado pela estação de tratamento de esgoto da Copasa. Constante o mau cheiro. O mau cheiro, os insetos, tudo que toma conta da casa da gente, a gente não consegue se alimentar direito. Você pode estar com a comida no prato. Começou aquele mau cheiro, você perde a vontade de comer, e aí a dor de cabeça vem. Aí acabou. Nesta quinta-feira, a Procuradora da República, Poliana Washington de Paiva, informou que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal, a Prefeitura de Patos de Minas e a construtora Pisolato. Já vínhamos trabalhando nesse caso há um bom tempo, né? Tentamos primeiro, na via extrajudicial, um acordo com a Caixa e a construtora envolvidas no caso, mas não foi possível, né? Elas foram recalcitrantes em firmar acordo de ajustamento de condutas com o MPF, TAX, e aí nós ajuizamos, portanto, essa ação civil pública. Segundo a doutora Poliana, os 3 elementos envolvidos no fato sabiam das condições da área onde as casas foram construídas. Houve a apresentação de declaração ambiental, licenciamento ambiental nulo e ainda houve aprovação do projeto. Informações incorretas sobre o empreendimento foram apresentadas. O licenciamento ambiental, ele, portanto, ele é nulo, porque ele padece de ilegalidades. Junto ao município de Patos de Minas, na gestão da época, de 2013 e 2014, nós tivemos também um vício muito grave no procedimento de aprovação desses loteamentos, porque faltou estudo de impacto de vizinhança. Então, no plano ambiental e do urbanismo, eram loteamentos irregulares. A estação de tratamento de esgoto aberta, que nós apelidamos, a sigla dela é ET, ET Patos de Minas, ela já estava praticamente com as suas obras finalizadas, ela estava praticamente toda construída e já atendendo o tratamento de esgotamento sanitário do município, já em funcionamento há vários meses, muito antes da aprovação do loteamento pelo município e da aprovação da contratação dessas casas pela Caixa Econômica Federal. Com a problemática, a ação civil pública pede para que a Caixa Econômica Federal e a construtora Pisolato paguem indenizações às pessoas que foram afetadas. Ainda que seja pago o aluguel das famílias até que outro local de moradia seja construído. Contra a Caixa Construtora, o pedido liminar de que paguem aluguéis mensais para essas famílias, para que elas desocupem os imóveis imediatamente e morem em outro lugar,
né, saiam dos imóveis que não têm condição salubre, impróprios à moradia, até que, ao final da ação, né, se for deferido, julgado procedente pelo juiz, eles entreguem efetivamente, substituam esse imóvel anteriormente entregue por outro, em outro local, com condições salubres de moradia. Pague ainda à Caixa Construtora indenizações por danos materiais, né, que cubram todas as benfeitorias feitas pelas famílias no imóvel, todos os gastos que tiveram com medicamentos, tratamentos, quaisquer gastos em decorrência dessa exposição lesiva que eles tiveram, né, aos gases e maus odores da estação. Danos morais de no mínimo R$50 mil por família, né, e também danos morais coletivos, seja na seara do consumidor, seja na seara ambiental urbanística, no total de R$4 milhões. Os moradores que devem ter a opção de escolha de sair ou não do local no primeiro momento devem ser aqueles que moram em um raio de 250 metros da estação de tratamento de esgoto da Copasa, ou seja, 590 famílias, mas este número pode ser maior. Devido a uma norma do Ministério das Cidades, que foi editada à época desses empreendimentos, o Ministério das Cidades, né, até dentro dos programas habitacionais do governo federal, ele editou uma norma proibindo que fossem construídas casas, né, inclusive pelo programa Minha Casa Minha Vida, a menos de 250 metros da estação de tratamento de esgoto. Por quê? Presume-se que uma distância tão pequena como essa, todos estarão expostos aos gases tóxicos e maus odores. Então, nós partimos dessa presunção legal. O MPF concluiu que a Copasa cumpre todas as regras impostas pelos órgãos ambientais. Há caráter de urgência na ação. O que as nossas investigações concluíram, e elas partiram de vistorias em loco e laudos técnicos e periciais, a Copasa está, sim, cumprindo. O jornalismo da NTV procurou a Pisolato Construtora, que disse que o departamento jurídico está tomando conhecimento da ação e posteriormente vai se pronunciar sobre o assunto. A Advocacia Geral de Patos de Minas informou que o município não tem conhecimento do teor da ação, por isso não vai se manifestar. Nós também entramos em contato com a assessoria da Caixa Econômica Federal, que prometeu enviar uma nota, mas até o momento não recebemos. Ainda hoje, a gente vai voltar a falar sobre essa questão e mostra como os moradores do Quebec receberam essa ação do Ministério Público Federal. Uma padaria que fica no bairro Aurélio Caixeta, em Patos de Minas, foi alvo de bandidos na tarde desta quinta-feira. 2 suspeitos foram identificados e cerca de 30 minutos depois detidos com dinheiro e um simulacro de arma de fogo. Os 2 assaltantes são um adolescente de 16 anos e outro rapaz de 18 anos. Segundo informações da polícia, era início de tarde de quinta-feira quando os 2 criminosos chegaram até a padaria, que fica na rua Três Marias, no bairro Aurélio Caixeta, em Patos de Minas. Um deles desceu e anunciou o assalto, enquanto o outro aguardou de moto aqui do lado de fora. O que entrou no estabelecimento apontou a arma para a atendente, que era inclusive um simulacro, uma arma de brinquedo, e anunciou o assalto, obrigando que a mulher entregasse todo o dinheiro que estava no caixa. Após cometer o crime, o homem teria saído do local, montado em uma moto e fugido. Aquela situação típica, né, de crimes dessa natureza. 2 autores utilizando uma motocicleta, um desembarca na motocicleta, adentra no estabelecimento comercial, de posse, na ocasião, de uma réplica de uma arma de fogo, anuncia um assalto, e o outro autor que permanece na parte de fora, ele já permanece embarcado na motocicleta, com a motocicleta em funcionamento, para poder evadir o mais rápido possível. Uma pessoa que passava pela rua viu a ação dos bandidos e ligou para os militares. Durante a prisão, houve perseguição e disparos de arma de fogo efetuados pela polícia. Uma das equipes policial visualizou uma motocicleta ocupada por 2 indivíduos, que até então as características assemelhavam a dos autores. Iniciou-se uma perseguição policial. Durante essa perseguição policial, um dos autores sacou uma arma, ocasião em que a Polícia Militar efetuou alguns disparos para revidar a injusta agressão. Pouco depois, esse cidadão que sacou a arma de fogo dispensou a arma, ocasião em que a Polícia Militar cessou os disparos. E em continuidade aos rastreamentos, os militares visualizaram quando os autores dispensaram uma sacola contendo o dinheiro produto do roubo.
bem como, mais adiante, conseguiram localizar os autores que foram presos em flagrante delito. Um dos suspeitos já tem passagem pela polícia. É um maior e um menor. O maior, desde quando o menor tem vários envolvimentos em ocorrências policiais. Também vale ressaltar que essa motocicleta foi furtada há 2 dias atrás. É uma motocicleta produto de furto. Então a motocicleta foi apreendida, a réplica da arma de fogo, bem como o dinheiro produto do roubo, foram apreendidos, encaminhados para a delegacia de polícia, juntamente com o autor e o menor infrator. Você vai ver em instantes aqui no NTV News contagem regressiva para as eleições e aumentam as denúncias de irregularidades cometidas por candidatos. E moradores temem queda de árvores no Jardim Esperança. Moradores do bairro Jardim Esperança pedem atenção da prefeitura com relação a algumas árvores. Eles temem quedas e, para evitar desastres, pedem medidas preventivas. Elas representam a troca gasosa que leva oxigênio aos nossos pulmões. Elas representam a vida e, ao mesmo tempo, perigo para os moradores do bairro Jardim Esperança, em Patos de Minas. Nós estamos na Avenida João Marques de Queiroz, no bairro Jardim Esperança, na parte mais alta aqui do bairro. Nós viemos mostrar essa situação que, segundo os moradores, eles temem que essas árvores não aguentem as próximas chuvas. Nas imagens feitas pelo cinegrafista Diego Braga, dá para ver que as árvores elas são grandes, enormes, só que algumas já chegaram a cair aqui na avenida. Atendendo pedidos da população, através de várias reclamações e mensagens enviadas até o nosso jornalismo, nós viemos na avenida para mostrar a situação dessas árvores. Estou com medo porque é vento, né, trovão e perigoso. Ela estala muito, balança. Que já sofreu prejuízo com a queda de uma árvore que caiu na fiação elétrica da casa dele. O prejuízo, na época, em janeiro deste ano, sobrou somente para ele arcar. A madeira dela é fraca, não aguenta. Isso aí é uma madeira que qualquer coisa... Portanto, que o outro que é da mesma espécie não aguentou, né? Caiu em cima da fiação, deu prejuízo para mim e minha irmã aqui, padrão. Ficou por isso mesmo. E antes de acontecer, a gente pediu esse para não deixar acontecer de novo. E esse aqui está bem mais alto que o que estava aí. Esse aqui é bem maior. Nada. Os moradores estão com medo porque, segundo eles, cada vez que chove, as árvores balançam forte e ameaçam cair sobre as casas. A prefeitura já foi alertada sobre o problema, mas nada foi feito até agora. Já pediu, ele já passou aqui, já olhou, já tirou foto, mas não adianta não, eles não vêm não. Já fui no barracão da prefeitura, conversei com o encarregado-chefe de poda, de árvore. Ele ficou de vir cá, não veio. Mas vai lá, só fala que vem, não vem, sabe? Então, é pior que evitar acontecer o pior. Porque você vê, é prejuízo, vai cair em cima, acaba com os trem tudo. Pedir somente não basta. Eles querem que a prefeitura haja rápido. Ou contrário, uma tragédia pode acontecer por aqui a qualquer momento. E vai cair. Se der uns ventos fortes aqui, igual costuma dar aqui no alto, que aqui é alto, o vento é mais forte, se cair é mais prejuízo, felizmente. E tomara que, espero que não chegue nesse ponto, mas o problema é se tiver uma criança ou a pessoa passando na hora, né, e cair em cima, porque cai. Né, muita coisa, é perigoso, gente. O jornalismo da NTV pediu uma resposta e a assessoria de comunicação da Prefeitura de Patos de Minas disse o seguinte, que não havia nenhuma demanda sobre essa reclamação na diretoria de meio ambiente, mas que uma equipe técnica vai até a avenida para avaliar as condições das árvores. Se for necessário, a poda, o serviço será demandado à diretoria de serviços urbanos. Com a proximidade das eleições, aumentam também as denúncias de irregularidades cometidas por candidatos. A justiça está atenta e promete rigor. O Tribunal Regional Eleitoral determina quais são as normativas para que a propaganda eleitoral seja transmitida na imprensa escrita, na rádio e na TV e na internet, bem como o que é permitido ou não na propaganda de rua. A recomendação da Justiça Eleitoral é que o não cumprimento das normativas seja denunciado, desde que haja fundamento na denúncia. Em Patos de Minas, essas denúncias por situações irregulares dos candidatos têm sido frequentes, mas de candidato para candidato.
Com relação à propaganda, a gente tem percebido, principalmente no município de Patos de Minas, uma intensificação da judicialização do processo eleitoral, e nós da Justiça Eleitoral não vemos isso com bons olhos, né? As eleições devem ser decididas pela vontade popular. É na urna eletrônica, no depósito do voto, é na apuração dos votos que se apura os resultados. Quando se deseja ganhar os votos aqui na Justiça Eleitoral, mediante a judicialização, mediante várias representações, denúncias, a gente acha que isso não é a forma correta de se conduzir o processo eleitoral. Além disso, outros tipos de denúncias têm ocorrido no município, mas muitas delas sem procedência. Existem várias reclamações, né? Já começamos aí o uso de trio elétrico, já foi vedado, né, por decisão judicial, propagandas num tamanho, né, impressos folhetos, né, impressos num tamanho acima do permitido pela legislação, e uma série de denúncias que a gente vai recebendo, muitas delas não procedem, né, evidentemente são arquivadas essas denúncias, e aquelas que procedem, a Justiça Eleitoral tem garantido o exercício, tem feito valer o que está previsto na lei. O eleitor que presencie quaisquer ilegalidades relacionadas à propaganda eleitoral pode utilizar os canais de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral para fazer a denúncia, desde que munido de provas. Toda denúncia que chega à Justiça Eleitoral, ela tem que ser baseada em provas, né? Não existe denúncia de ouvir falar ou falo que aconteceu isso. Tem que falar o que aconteceu e mandar um meio de prova para a gente averiguar. Existem vários meios. Existem as representações normais previstas na legislação. Evidentemente, essas exigem que se cumpra alguns preceitos legais, apresentados propostas mediante constituição de advogado. Existe a legitimidade ativa de quem pode, normalmente são candidatos, Ministério Público e partidos políticos, e existe qualquer cidadão aí já uma outra forma de apresentar a denúncia mediante a denúncia online, mediante o Pardal, onde qualquer eleitor pode apresentar notícia de veiculação de propaganda irregular à Justiça Eleitoral. Olha, já o comércio se prepara para mudanças nas compras com o Pix, mas atenção para os golpes. E Mamoré tem temporada trágica e eleição na nova diretoria se aproximando. Hoje é dia de conhecermos os sortudos do último domingo do programa Cidade da Sorte. E hoje a entrega de prêmios do Cidade da Sorte. No primeiro prêmio, um celular novinho. E olha só o sortudo aqui do meu lado, o Julieverson Pereira. Eu sempre compro mais para ajudar a Casa da Acolhida, para ter um induto de ajudar mesmo, né? Ser positivo com as coisas, né? E olha só, aqui no Cidade da Sorte, a sorte é realmente sorrir para todo mundo, principalmente quando a gente fala de família. Olha só, o seu Raimundo veio representar a esposa dele, a Paula Mendes Neves, porque ela foi a sortuda do segundo prêmio do último domingo, que foi uma JBL. Olha só. A gente sempre compra, eu compro, ela compra, então além da gente estar tentando a sorte da gente e está ajudando alguém, né? E no terceiro prêmio, uma TV 32 polegadas. Olha só a sortuda, a Fabiola Paola de Lima Amorim. Eles me ligaram no domingo, né, avisando que eu tinha sido contemplada com o prêmio. Fiquei muito feliz, porque eu compro para ajudar. E é a primeira vez que eu ganho. Tô muito feliz. E olha só, no quarto prêmio, uma moto Honda Pop, a sortuda. Olha só quem foi. Foi a Amanda Severo. Mas quem veio representar ela foi a dona Maria Aparecida, a dona Rosa. Dona Rosa, me conta aqui, porque vocês meio que ganharam em família também, né? E foi em família. Eu compro sempre, há muitos anos, porque já é uma tradição esse, né, Cidade da Sorte da Casa da Acolhida. A gente compra mesmo para ajudar, nem olho o sorteio. Mas, graças a Deus, dessa vez agora, Amanda foi sorteada. Eu coloquei no nome dela, no meu, compro 5, 6 e saiu o nome dela, sabe? Ela foi a sortuda.
muita felicidade. E ainda teve 10 giros da sorte. Olha só quem ganhou. A Célia Pereira Ferreira, do bairro Caramuru, o João Batista Rodrigues, do bairro Vila Rosa, o Gideon Bernardino, do bairro Centro, a Adriana Fonseca da Silva, do bairro Planalto, a Leonídia Ferreira, da Câmara Leles, da Fazenda Contendas, o Valdivino da Silva Clemente, do bairro Jardim Panorâmico, o Rafael Caldeira, aqui de Patos de Minas, o Sebastião Caetano, do bairro Sebastião Amorim, o Egídio Matias Soares Neto, do bairro Ipanema, e o José dos Seis Santos, do bairro Nossa Senhora Aparecida. E para esse domingo, olha só o que você pode ganhar. No primeiro prêmio, uma TV 43 polegadas. No segundo, um notebook. No terceiro prêmio, uma lavadora. E no quarto prêmio, uma moto 0 km. Pode parar aí na sua casa. E claro, 10 giros da sorte que você poderá ganhar ventiladores. Tudo isso por apenas R$10. O Cidade da Sorte vai ao ar todos os domingos a partir das 11 horas da manhã, ao vivo pelo Facebook, @Cidade da Sorte, pela nossa FM 105,9 e claro, nós estamos esperando por você. A testagem do Pix já começou. A ferramenta promete trazer mais agilidade na hora de realizar pagamentos. O cadastro é simples e é feito de maneira muito descomplicada, mas especialistas orientam cuidados para não cair em golpes. A tecnologia literalmente na palma das nossas mãos. Nos próximos dias será possível transferir dinheiro entre contas de forma instantânea. A novidade se chama Pix, Pagamento Instantâneo Brasileiro, que está sendo instituída agora pelo Banco Central. Mais de 600 instituições financeiras já se cadastraram. Que tipo de instituições? Bancos, bancos digitais, seguradoras, corretoras de seguros, corretoras de investimento, diversas instituições para fornecer esse serviço. Mais de 3 milhões de pessoas já se cadastraram no primeiro dia de cadastro, que foi em outubro, e agora a gente se aproxima da fase de uso, que vai ser a partir do dia 16 de novembro. Segundo o Banco Central, a ferramenta é prática, rápida e segura. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga. Esse Pix ele vai gerar várias facilidades para você. Entre elas, a facilidade de fazer transferências entre contas sem ter que pagar um custo a mais por isso, ou seja, gratuitamente para pessoas físicas, instantâneo, em até 10 segundos, e por meio dessa chave, não é passando uma infinidade de dados. Outra vantagem é a questão de fazer compras no débito, substituir compras no débito ou boleto pelo Pix. Você não precisa mais da maquininha para pagar no débito ou do boleto, desses meios. A nova ferramenta promete trazer mais agilidade, mas é motivo de preocupação para a polícia, que alerta para a importância de fazer o cadastro de maneira correta. Estelionatários, pessoas realmente voltadas a tentar prejudicar a outra pessoa, usam essa ferramenta nova para aplicar alguns golpes. Os golpes são sempre os mesmos, na verdade são golpes até antigos, que se utilizam de sites piratas, de sites que não são os sites reais da instituição financeira, para fazer com que a pessoa acesse esses sites piratas, esses sites maliciosos, e lá faz a inserção de dados pessoais e até mesmo de senhas, com a pessoa entendendo que estaria fazendo aquilo para um cadastro no banco. Friso. O principal alerta é que o cadastro do Pix não é feito através de links. No caso de ofertas boas demais, desconfie. Cuidar de verificar se o site que ele está entrando realmente é o site da operadora, saber que a operadora ela não pede o token, não pede senha, então isso aí não é para em sites outros, então é necessário que a pessoa realmente entre no site, que ela tenha também proteções no seu aparelho celular, proteções de vírus, para que também não seja pega também de alguma situação de vírus que entre no seu aparelho. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem que ficar atento, né? A gente muda de assunto e fala de futebol. Rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, Mamoré tem que repensar as estratégias para a próxima temporada. Mas isso deve ser problema para outra diretoria. É que a eleição está marcada para o próximo dia 30. A atual gestão diz que não tem reeleição. Não era realmente uma tarefa fácil.
O Amoré precisava vencer fora de casa e ainda torcer por uma combinação de resultados para escapar do rebaixamento. O time esmeraldino foi derrotado por 3-1 no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora, provocando a sua queda para a segunda divisão do Mineiro. Das 11 partidas, o Amoré venceu apenas uma, empatou 6 e perdeu 4, o que não foi o suficiente para o time subir para a primeira divisão e nem ficar no módulo 2 do campeonato. Foi aí que o Amoré caiu mais uma vez para a famosa terceirona, ou seja, a segunda divisão. A gente fez um grupo aí trabalhando, pensando em continuar no módulo 2, né? Mas infelizmente o futebol reserva as coisas inesperadas para a gente. Segundo o presidente do clube, todos os jogadores já foram dispensados e tiveram os pagamentos efetuados. A notícia boa é que a próxima diretoria não deve herdar dívidas dessa atual administração. A gente termina essa temporada também cumprindo com todos os jogadores, nossos fornecedores, aquilo que foi combinado, né? E com isso a gente tem evitado deixar dívidas, né, para os sucessores. Tá? Novas chapas para assumir a diretoria já podem se candidatar. Até o dia 14 é inscrição de chapas e eleição o dia 30. A gente espera aí que tenha pessoas aí capacitadas, com coragem para estar à frente dessa instituição que tem mais de 70 anos, é uma grande instituição, possa dar continuidade aí e poder retornar o Amoré onde ele merece estar, que é retornar ao módulo 2, depois ao módulo 1 e alcançar novos objetivos. Então a gente vai aguardar aí a inscrição de novas chapas e um novo presidente, a nova diretoria com os novos projetos e na medida do possível que a gente puder contribuir, a gente sempre vai estar ao lado do Esporte Clube Amoré. Que seja uma temporada melhor para o Amoré, né? Olha, na sequência tem análise da notícia. Depois de uma semana, Patos de Minas volta a registrar morte por Covid-19. A gente vai atualizar o estado de saúde do prefeito de Patos de Minas depois de AVC. E sem alternativa, motoristas do transporte escolar mudam atividades e reclamam da falta de apoio. Notícias, informações, entretenimento, esporte, lazer, tudo é cultura e educação. Apoio Cultural. Campanha Harmonize-se. Tem a sua melhor versão. Harmonização facial é estar em equilíbrio com sua beleza. Utilizamos tecnologia de escaneamento facial 3D. Médico especialista te proporcionando segurança nos procedimentos, qualidade e individualidade em cada tratamento. Agende uma avaliação. 34 3814 4400. WhatsApp 34 99147 3337. Clínica Impar, Patos de Minas. 13! Olá, sou uma trabalhadora da saúde, sou uma defensora do SUS. O SUS é do povo. O SUS não pode ser privatizado, como o governo federal colocou em um decreto. Nosso hospital regional não pode ser privatizado, como é a intenção do nosso governador. Resistência, resistência e vote 13. Vote no Partido dos Trabalhadores. Vote Agda Helena. Vote 13. 13! Fique ligado, transfira seu curso para a Faculdade Patos de Minas. Você liga, conversa com o setor de transferências, preenche um formulário e garante a sua transferência. Comece a pagar mensalidade a partir de setembro. Planos de mensalidades especiais. Ligue 34 3818 2300 ou pelo WhatsApp 34 9639 9143. A FPM está pensando sempre em você. Venha fazer amigos e construir uma carreira. Acesse faculdadepatosdeminas.edu.br. Patos de Minas parou no tempo. Conduzida pelos mesmos de sempre, nossa cidade perdeu recursos, perdeu protagonismo e perdeu inúmeras oportunidades de se desenvolver. Mas uma nova eleição chegou e com ela a chance de transformar essa situação. Agora você tem a opção de fazer a cidade andar, ou tudo continua parado como sempre esteve. Patos de Minas tem que andar. Vote Mano Caixeta. Vote 40.
Atenção, clientes e amigos dos Home Centers Vimark Vieira e Silva. Nossas 4 lojas estão abertas. Nossa prioridade continua sendo de preservar a saúde de nossos colaboradores, clientes e toda a sociedade. Estamos seguindo todas as recomendações dos órgãos públicos e das organizações de saúde. E claro, você também pode optar por comprar via telefone, que entregamos na sua obra. Home Centers Vimark Vieira e Silva. Preço camarada é aqui. A cidade que você deseja pode estar nas suas mãos. Vote numa vereadora ou vereador do PT e vote 3. Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. 13! Sou José Lucilo Duda. Com experiência, seriedade e disposição para trabalhar, peço seu voto para vereador. Meu número 13128. Na hora do vamos ver, quem defende você é o PT. 13! 13! 13! Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. É hora da análise de notícias aqui no NTV News. Ludmila Bahia, já postos para a gente então comentar os principais assuntos desta quinta-feira. Olá, Ludmila, boa noite. Boa noite, Odair. Estou aqui pronta, a postos. Boa noite para todos que acompanham o NTV News para a gente conversar, dialogar aí alguns assuntos, destaques em Patos de Minas e região nesta quinta-feira. Vamos lá, Odair. Vamos lá então, Ludmila, começando com Patos de Minas registrando mais um óbito por Covid, né? Infelizmente, depois de uma semana a gente tem novo registro de morte pela Covid em Patos de Minas, de acordo com o boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas, que a gente mostra na tela para você aí de casa. E nessas últimas 24 horas também tivemos 9 novos registros da Covid, número menor que ontem, tivemos 18 de terça para quarta-feira e de quarta para quinta-feira, 9 registros, caiu pela metade em um dia, mas a gente percebe aí que se mantém basicamente com relação aos números de pessoas se recuperando em casa, em isolamento domiciliar, e também não tivemos queda expressiva em relação a casos internados, e das 12 pessoas internadas, mais uma encaminhada para tratamento intensivo na cidade. Infelizmente, mais uma vida aí perdida para a Covid-19. Nossos sentimentos a essa família e a todos enlutados que perderam seus entes para a Covid-19. É uma vítima segundo o painel coronavírus, uma vítima de 91 anos, sexo masculino, né, Ludmila, que veio a óbito, evoluiu para óbito, então, em decorrência da Covid-19. Por falar nisso, a taxa de ocupação também a gente vai colocar aí na tela, Ludmila, para a gente olhar então também esse monitoramento aí de como está a nossa estrutura hospitalar, como é que está essa ocupação. Já está aí, inclusive, com o demonstrativo de ontem e de hoje, né? É aquela questão que a gente tem falado há semanas, há dias, reforçando essa questão da Covid em Patos de Minas, que não dá trégua. E está aí o registro que não cede, os números praticamente se mantêm nas últimas semanas. Alívio no sistema público que atende essas pessoas, porque a gente ganhou reforço de leitos, principalmente em hospitais públicos, a criação do hospital de campanha, por isso a gente tem aí um percentual de ocupação que gera uma certa tranquilidade à população, mas se a gente observa a falta de trégua nesses números, mais doentes, mais pessoas internadas, de ontem para hoje mais pessoas seguem também em leitos de UTI, isso preocupa, daí, mas aquela questão que a gente falou, a gente teve um dia aí que a gente até elogiou a Prefeitura de Patos de Minas, quando ela colocou um percentual, e nesse painel, que é um painel oficial gerado pela própria Prefeitura de Patos de Minas, ela colocou pacientes confirmados e suspeitos não só da cidade, mas também de outros municípios que utilizam Patos de Minas como referência em saúde, e a gente podia ter um panorama geral da quantidade de internados ao todo por esse panorama, por esse boletim aí, até para a gente entender esse percentual, porque veja só, a gente tem números maiores do que ontem no quadro geral de internações. Temos mais 6 pessoas internadas e praticamente nenhuma alteração em percentuais.
A não ser ali, quando a gente analisa leitos clínicos, ocupação em leitos públicos, é que a gente vai ter algum tipo de alteração, porque no contexto geral a gente não tem. Então, subentende-se aí que tivemos menos internações ou mais altas de pessoas vindas de outras cidades da região e muitas pessoas internadas somente, então, de Patos de Minas, entre confirmados e suspeitos. E essa questão desses números serem o mais claro possível é importante, não só para a gente que está noticiando, mas também para a população entender, né, como é que essa estrutura funciona, né, Ludmila? Porque se essa informação chega bem clara, bem explicativa, bem detalhada para quem está em casa, isso inclusive conscientiza as pessoas sobre essa situação, sobre essas questões que envolvem a nossa estrutura hospitalar, não é isso? A gente teve ali na última sexta-feira, Odair, um painel bem claro que colocou tanto pacientes confirmados, suspeitos de Patos de Minas, de outros municípios, um total de pessoas que aí estava compatível com relação a esse percentual aí. Então a gente tem uma amostragem total entre suspeitos e confirmados da cidade, e a gente tem percentuais basicamente o mesmo que ontem, então gera esse tipo de confusão e essa interpretação pode ser errônea para muitas pessoas, mas fato é que a gente percebe que a Covid em Patos de Minas não tem cedido conforme nós gostaríamos e esperávamos tanto. Tem sido uma constante aí com números durante a semana, em alguns dias muito altos, outros numa média, mas sempre em evolução, sempre aumentando, sempre tendo aí registros de infecção. A gente não teve ainda, né, uma semana assim com números caindo literalmente todos os dias até chegar na sexta-feira, e essa é uma preocupação. Mas vamos mudar de assunto, Ludmila, porque a gente vai falar agora de uma situação que a pandemia vem aí impactando. Alguns segmentos, né, da economia não estão conseguindo ou não conseguiram se recuperar em meio a esse período aí de pandemia, como, por exemplo, o transporte escolar, né? Essa classe, esse setor está reclamando da falta de apoio e teve gente que, inclusive, foi obrigado a vender veículo e até mudar de profissão, mudar de ramo, né? O setor têxtil, por exemplo, que trabalha com fornecimento de uniformes para estudantes, também está sofrendo com esses impactos e a gente vai mostrar agora. Estamos no 8º mês de escolas fechadas. Essa loja de artigos esportivos que faz a confecção e venda de uniformes escolares teve o seu maior lucro no início do ano, por causa da volta às aulas. Depois disso, quase ninguém voltou até aqui para comprar uniformes. A gente começa a vender uniforme em dezembro, janeiro, fevereiro e um pedacinho de março também, o movimento é bom de uniforme. Como a pandemia veio depois dessa época, a gente tem uma venda assim, bem pequena de uniforme durante o ano, é uma reposição, é um aluno que muda de escola. Como não estava tendo aula, a gente perdeu esse público, essa venda, né? Que significa bem pouco no nosso volume de venda de uniforme escolar. Mesmo com a queda nas vendas no meio do ano, essa baixa representa apenas 10% de lucro na empresa no setor. A previsão é de melhora para o próximo ano, tendo em vista que, em muitos estados, as aulas presenciais já estão voltando. A gente está esperando que as aulas voltem ao normal, né, a partir de fevereiro, né? Então a gente tem que preparar para isso, né? Não preparar pensando que vai vender pouco, né? Ao contrário das fábricas de uniformes, proprietários de vans que fazem um transporte escolar particular estão preocupados. A situação foi crítica para eles. Dos 5 veículos que o Daniel tinha, um foi vendido para pagar as contas. Enquanto muitos tiveram essa renda reduzida, a nossa renda foi aniquilada, na verdade, né? O transporte escolar parou, já tem 7 meses que a gente está parado. Uma das nossas saídas foi vender um veículo. Igual a gente, muitos outros colegas já tiveram até veículo apreendido, estão sem a sua fonte de renda, estão vivendo de doações. Alguns não têm outra saída, né? Então foi muito difícil para a gente. E não é somente o Daniel que está nessa situação, não. Desde o início da pandemia, vários motoristas de vans e ônibus escolares tiveram que vender o seu patrimônio ou até mesmo mudar de ramo para conseguir passar pela crise. Isso porque, segundo representantes do setor, não tiveram nenhuma ajuda do poder público com relação a uma lei complementar para que eles possam exercer outro tipo de atividade, como, por exemplo, viajar
para fora do município transportando pessoas, ou até mesmo uma renda básica durante o mês para que eles possam se manter durante a crise causada pela pandemia do novo coronavírus. E não ter nenhum respaldo da prefeitura também, nenhum auxílio, é muito complicado. A gente até brigou, mandou um ofício para a prefeitura, a gente formou uma comissão, marcou uma reunião com o prefeito e nada foi feito para nos ajudar, porque a nossa renda ultrapassa os 28 mil anual, que é o que para a gente conseguir o auxílio emergencial de R$600. Então a gente não teve esse auxílio e há 7 meses já sem renda nenhuma. A expectativa de quando tudo voltar ao normal é que haja falta no serviço na cidade, já que muitos profissionais mudaram o ramo porque não conseguiram suportar os impactos da pandemia. Atualmente agora eu estou fazendo aplicativo de corridas, de carro pequeno mesmo. Muitos já abandonaram a profissão. Infelizmente, Patos de Minas vai ficar defasado com o transporte escolar quando tudo isso passar. E querendo ou não, o transporte escolar é muito importante para a nossa cidade, né? Porque evita mais veículos na rua, é importante para o trânsito, importante para os pais. Pois é, Ludmila, se o trabalhador chega no dia de pagamento e atrasa, vamos supor, 2 dias, 3 dias, já é um complicativo. Imagina ficar 8 meses com a atividade paralisada, como é o pessoal que trabalha nesse setor aí de transporte escolar. Enfim, eles estão muito penalizados, né? Isso realmente é uma tristeza muito grande, uma vez que são pais, são mães, são pessoas que investiram num ramo que simplesmente parou, não pode mais funcionar porque não tem demanda para isso em meio à pandemia, né? E que complicador, viu, Odair? E de diversas formas, e uma bola de neve. Porque primeiro foi a incerteza de quando, e agora a gente tem uma certeza que esse ano o transporte escolar não será efetivado porque as aulas, segundo o decreto municipal, estão suspensas, as aulas presenciais na educação básica suspensas até o dia 31 de dezembro. Então foi um momento de muita incerteza para todos nós, e a certeza que a gente tem com relação aí ao transporte escolar e outros serviços agregados à atividade escolar, suspensas, portanto, diante a esse novo cronograma apresentado pela pandemia. Fato é que foi um fato adverso que pegou muitos de surpresa e foi difícil aí reinventar e buscar uma saída realmente. A gente viu aí diversos profissionais mudando de profissão, tendo que se reinventar em meio a tudo isso. Com relação a esse setor penalizado que não tem como se recuperar, não tem como buscar uma alternativa, não tem como experimentar uma nova ação, se vive de transportar estudantes da casa para a escola. E talvez essa falta de diálogo, e até para explicar os motivos de não ter como ajudar esse setor ou não vislumbrar alguma maneira de, alguma forma, ajudar, né, mesmo, talvez isso tenha sido o maior impacto para os profissionais que trabalham com o transporte escolar. Essa falta de diálogo, essa falta de amparo, ou mesmo a falta de explicação dos motivos para que não pudesse ajudar de alguma forma, buscar alguma medida que pudesse ajudar diretamente esse setor. Até porque esse pessoal que trabalha nesse setor não tem acesso àquela ajuda do governo por ganhos, né, anteriores, a faixa aí não permite que eles recebam auxílio, por exemplo, esses auxílios, por exemplo. Ô Ludmila, a gente então segue aqui com mais um assunto, lembrando que o prefeito José Eustáquio continua internado, né, desde que deu início aí, não teve alta hoje, os médicos decidiram mantê-lo ainda hospitalizado. Pois é, o prefeito José Eustáquio continua internado em hospital particular em Patos de Minas. Ele que a gente atualizou, conversou muito do quadro dele no NTV News de ontem, conversamos com o especialista, com o próprio médico que cuida especificamente da saúde do prefeito, que teve um AVC, ele já tinha tido um caso de trombose na perna, e tomando a medicação regularmente, mas teve um novo episódio, essa trombose no cérebro, que é um AVC, e a equipe médica entendeu por bem que ele seguisse internado também nesta quinta-feira,
para acompanhamento, para que pudesse ter uma observação detalhada da evolução do caso. Mas há uma boa notícia, que o quadro do prefeito é estável, ele está lúcido, alimentando normalmente, conversando. Então, a esperança é que nos próximos dias o prefeito ganhe alta e continue a recuperação em casa. Muito bem, vamos fazer uma parada rápida aqui, Ludmila, e na volta a gente vai voltar a falar, né? No retorno a gente volta a falar sobre as questões envolvendo aí o Ministério Público Federal, né? Que entrou com uma ação, né, milionária, 130 milhões de reais. Vamos ver como é que foi, né? No próximo bloco a gente vê como é que foi recebido isso pelos moradores do Quebec, que estão sofrendo há vários anos com um problema ali relacionados àquela ética que fica bem do lado das habitações. A gente volta já. A Câmara de Vereadores de Patos de Minas derrubou hoje o veto do Executivo dado anteriormente ao projeto de adesivo único para carros de aplicativos. A repórter Jéssica Andrade tem informações sobre esse assunto para a gente. Olá, Aldair. Olá, Ludmila. Boa noite. Em reunião, a Câmara dos Vereadores de Patos de Minas derrubou o veto do prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio Rodrigues, sobre o projeto de lei que estabelece um adesivo padrão para os carros do transporte por aplicativo aqui na cidade. O projeto é de autoria do vereador David Bala e foi motivo de muitas discussões nos últimos meses. Com a derrubada do veto, o texto agora segue para a sanção aqui no Legislativo. Segundo a assessoria jurídica, isso deve acontecer na próxima semana. A partir de então, depois da sanção, a norma passa a valer. Obrigado, Jéssica. Portanto, Ludmila, nós temos aí mais um capítulo, né, deste projeto aí de adesivo único para os carros de aplicativo em Patos de Minas e que recebeu veto, agora tem veto derrubado pela Câmara. Pois é, Aldair, a gente vê entre o setor do transporte de aplicativo em Patos de Minas uma divergência com relação a esse adesivo único. Alguns concordam, outros não concordam. Em algum momento a gente chegou a comentar aqui na nossa análise da notícia o quão importante era ouvir um maior número de pessoas, de trabalhadores com esse tipo de transporte, para saber o que eles achavam dessa medida. Mas algumas cidades mineiras também já adotam esse tipo padrão de adesivo único, até como para promover a própria segurança dos passageiros, identificação por parte da fiscalização dos agentes de trânsito, para tudo de facilitar realmente. Outras pessoas entendem que é mais um mecanismo burocrático e que poderia atrapalhar esse tipo de transporte. Mas, enfim, esse assunto parece que foi finalizado em Patos de Minas com essa notícia que a Jéssica acaba de nos dar. Na semana que vem, portanto, deve valer essa padronização do adesivo único no município, valendo, portanto, para as pessoas que utilizam o transporte, a identificação, uma padronização e, portanto, os motoristas terão logo que se adequar a essa medida. Obviamente, deve ser dado aí um prazo para que seja feito todo esse regimento de adequação, mas é uma maneira e talvez um mecanismo, como bem diz o criador desse projeto, de aumentar a segurança entre os próprios usuários do transporte por aplicativo. Daí. Muito bem. Vamos voltar a falar então do Quebec, Ludmila, da situação lá e com todos esses anos aí de reclamações relacionadas ao mau cheiro. Moradores lá do Residencial Quebec comemoraram hoje a ação protocolada pelo Ministério Público Federal, né, que a gente falou mais cedo aqui no jornal, que pede a indenização de mais de 800 famílias em 130 milhões de reais pela Prefeitura de Patos de Minas, Caixa Econômica Federal e também o Residencial Pisolato, né, a construtora Pisolato. Os moradores não aguentam mais conviver com tantos problemas e há tanto tempo. Fim de ano chegando e uma das coisas que passa pela cabeça das pessoas é o dinheiro do 13º salário. A dúvida é, o que fazer com esse dinheiro? Pagaria a conta que está atrasado. Sempre fazer investimentos necessários, né? Eu creio que a gente pagaria as contas, porque com essa pandemia vem tumultuando tudo, né?
Tem direito ao benefício todo trabalhador que tenha carteira assinada e que tenha no mínimo 15 dias trabalhados no mês. O pagamento é feito em 2 parcelas. A primeira parcela ela pode ser feita entre fevereiro e novembro do ano. E a segunda parcela é feita até o dia 20 de dezembro. Importante ressaltar também a questão que o empregado ele pode requerer em janeiro, até máximo de janeiro, para o pagamento da primeira parcela ser realizado durante suas férias, desde que ele faça isso por escrito ao empregador, ao dono da empresa. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que devem ser injetados 208 bilhões de reais na economia com pagamento do 13º aos trabalhadores com carteira assinada e aposentados e pensionistas do INSS. Para os especialistas em economia, um investimento é o mais indicado para fazer bom uso desse benefício. O ideal seria ele pegar este recurso, ou ele fazer um investimento, uma reforma em casa, fazer uma melhoria. Só que nós temos também aquelas pessoas que têm dívidas. Então, se você for pensar pela lógica, se ela tem dívida, ela está pagando juros. Então, o ideal seria ela pegar parte do 13º, então eu digo parte porque ela também tem que deixar um pouco para consumir, para fazer algumas outras atividades e liquidar um pouco dessas dívidas. Entretanto, há uma preocupação. Devido à pandemia, não ficou esclarecido em meio aos benefícios disponibilizados pelo governo como seria realizado esse pagamento. Com o objetivo de evitar um grande número de demissões, o governo federal publicou uma medida provisória de número 936 que permitia a redução da jornada de trabalho dos empregados ou permitia a suspensão do contrato de trabalho. Então, quando ocorreu essa medida provisória, o que ficou omisso em relação a isso? É a definição de como seria o pagamento do 13º. Então, as empresas elas estão interpretando cada uma de uma forma. Então, tem empresa que vem efetuando o pagamento de forma integral do 13º e tem empresa que entende que, pelo fato de ser omisso, não está prevendo a questão do 13º salário, ela deve ser descontada do empregado. O que resta é esperar e, quando cair na conta, saber usar o dinheiro de forma consciente e adequada. O planejamento sempre é muito bem-vindo. O brasileiro tem que começar a aprender a ter um pouco de reserva de recurso, porque sempre tem essas oscilações. A gente sempre tem uma crise no Brasil, tem alguma coisa, perde o emprego. O 13º pode ser o pontapé inicial, ou seja, ele pega parte desse recurso, deixa guardado, para que ali janeiro ou fevereiro ele precisou, ele usa. Bom, você viu que a gente chamou um material aí sobre o Quebec, mas na verdade a gente teve um pequeno problema, entrou aí um material falando sobre o 13º, né, que é também aí bem recheado com muitas dicas para você que já está se preparando para esse dinheiro extra que chega no final de ano. Ludmila, nós ainda não temos esse material, mas a gente do Quebec, né? A gente está esperando esse material, mas aí essa é uma questão que o MPF leva para a justiça e pede uma indenização, como eu disse no início, milionária aí, né? Diante do sofrimento, diante de toda essa situação que essas dezenas, centenas de famílias vêm passando ali ao longo dos anos com um empreendimento ou empreendimentos que foram construídos ao lado de uma estação de tratamento de esgoto e óbvio que isso em um momento ou outro ia acabar trazendo muitos problemas, como é a realidade daquelas famílias lá, né? Só com relação ao 13º, era o material que a gente estava aguardando para amanhã, Odair, é porque a gente viu aí na fala dos especialistas que mudou aí para algumas pessoas a forma do recebimento do 13º na pandemia, em decorrência da pandemia, que tiveram redução de salários, redução de jornada, vai ser uma conta complicada e também algo novo até para o próprio Ministério do Trabalho, para os trabalhadores, para as empresas que vão se adequar. E a expectativa também do recebimento é um percentual bem menor do que nós tivemos de injeção da economia
no ano passado. Por isso, o setor, o comércio, temeroso com a contratação também de final de ano. Algumas empresas que tinham por tradição contratação de muitas pessoas, esse ano devem ter aí uma economia maior com relação a esse tipo de contratação. Vou dar uma informação também, a gente estava falando da questão da seara do transporte, o transporte intermunicipal agora vai poder funcionar com 100% da capacidade em Minas Gerais. Antes, podia apenas com 50% da capacidade, mas segundo foi publicado no Diário Oficial do Estado, o governo de Minas Gerais autorizou, portanto, essa deliberação, flexibilizando as regras para o transporte coletivo, e a gente vai poder, portanto, as cidades que estejam em onda amarela vão poder oferecer aí 100% da capacidade do transporte intermunicipal, também de transporte fretado, uma mudança com relação à pandemia. Creio que a gente tem esse material do Quebec, Odair, porque os moradores de lá receberam aí com muito entusiasmo essa ação civil pública impetrada pelo Ministério Público Federal. Os moradores já estão naquela área há 4 anos, e há 4 anos o jornalismo da NTV mostra incessantemente a reclamação daqueles moradores. Quem mora lá sabe o quanto é insuportável. Você imagina almoçando em meio àquele cheiro, aquele odor horroroso, dormir com aquele fedor, é insuportável. Não dá, não tem como, é desumano, sabe? Mas houve a insistência para a construção desse conjunto habitacional, desses bairros ali, porque é residencial 1, residencial 2, residencial 3, e acabou gerando um problema muito maior. São mais de 800 famílias que moram naquele local, tem que conviver com esse problema absurdo, mas é um primeiro momento, né? Demorou-se 4 anos para chegar a esse entendimento. Primeiro tinha aquele problema de saber se era com a Copasa, se não era com a Copasa. O Ministério Público Federal diz que não há problema com a Copasa, a gente viu isso anteriormente aqui no NTV News, e sim um problema fruto da Prefeitura de Patos de Minas, da Caixa, da construtora Pisolato, que tomaram a decisão de construir esses residenciais naquele local vizinho a uma estação de tratamento de esgoto, que, por sinal, qualquer pessoa, não precisa nem ser um especialista no assunto, vai saber que vai criar uma situação horrorosa com relação a cheiro, é uma estação de tratamento de esgoto. Então, a gente sabe muito bem que o cheiro ali vai ser insuportável. Quem foi ali pelo menos uma vez na vida, a gente vai lá com uma certa frequência, sabe que é insuportável. Mas é o start de uma primeira batalha de vários capítulos que a gente vai acompanhar ainda aí. A gente chamou o material e não entrou, mas agora a gente está com o material pronto, a gente foi lá acompanhar de perto como é que foi essa reação desses moradores. Vamos mostrar aí. Ao todo, são 884 famílias, pessoas como a Claudiene, a Carla e o Daniel, que há anos são prejudicados com o mau cheiro que sai da estação de tratamento de esgoto AET, que fica ao lado do bairro residencial Quebec. Todos são unânimes em responder que não sabiam do problema logo quando se mudaram para cá. A gente não sabia, né? A gente foi depois que a gente mudou que começou a vir, né, o mau cheiro que a gente viu, que infelizmente a gente ia ter um problema, né, com esse mau cheiro. Ninguém falou que ia ter esse problema não, mas porém a promessa deles é que ia entregar funcionando tudo perfeito, né? Até mesmo até o serviço comunitário que eles falaram que ia fazer pra gente aqui, até hoje não saiu nada. A gente nem imaginaria, né, que existia esse problema. A gente só, depois que mudou para cá, que passou alguns dias que começaram mesmo esse problema. Como já mostramos em várias reportagens, o mau cheiro não causa somente desconforto. Ele é causador de dores de cabeça e algumas doenças, afirmam os moradores. Infelizmente é assim, é muita dor de cabeça por conta do mau cheiro, né? Pra gente estar alimentando, infelizmente também é muito ruim, que às vezes vem bem no horário, tipo almoço, um jantar, uma coisa assim, vem o mau cheiro. Já tem gente que deu câncer, tem gente que está dando problema pulmonar, depois só inalar esse odor aí que adoeceu. Tem pessoas aí que tá até com laudo, que câncer que causado depois que mudou para cá. Eles têm laudo dos médicos.
Às vezes já aconteceu muito de dar muita dor de cabeça, enjoo. E tipo assim, fica muito desconfortável para a gente receber uma visita em casa, né? Em todas as etapas de reclamações, passando pelo abaixo-assinado e até mesmo a ação do Ministério Público Federal, o jornalismo da NTV esteve presente e deu voz a quem estava esquecido pelo poder público. Ajudou sim, ajudou muito, porque é só assim para a gente conseguir, né, resolver esse problema, né? Porque a situação do jeito que tá não dá para continuar assim, porque é uma coisa assim é uma coisa que não dá pra gente suportar, né? Porque cada dia que passa vai piorando mais ainda, vai ficando pior a situação. Na ação proposta pela Procuradora da República Poliana Washington de Paiva Gea, que contém 168 páginas, ela pede que todas as 884 famílias afetadas sejam indenizadas em R$50 mil cada. Ela também pede para substituir os imóveis dos residenciais Quebec 1, 2 e 3 e que a Caixa Econômica promova a alteração dos contratos a fim de adequá-los ao registro dos novos imóveis. Uma notícia de esperança para os moradores que convivem há anos com o problema. Eu gosto muito de morar aqui, assim, né? Sinto bem e tal, assim, com a minha casa, tudo. Mas, assim, tem que resolver isso, né? Se for preciso a gente mudar para resolver esse problema, a gente vai mudar, né? Porque a gente quer que resolva esse problema. Dá um pouquinho de esperança pra gente, né? Porque a gente tá se sentindo, assim, às vezes até humilhado por conta desse mau cheiro aí. Porque a gente pensa assim, porque a gente é pobre, a gente tem que passar por isso. Então a gente fica meio revoltado com isso. Sobre a ação proposta pelo Ministério Público, a nossa reportagem entrou em contato com a empresa Pisolato, que disse que deve se pronunciar sobre o assunto nesta sexta-feira. Já a Advocacia Geral do município, o município não tem conhecimento sobre o eventual teor da ação, não tendo como se manifestar. Pois é, Ludmila, é aquilo que você falava, né? A ideia da força do jornalismo divulgando esses apelos, né? Da sensibilidade aí do Ministério Público Federal em pegar essas famílias, em colocá-las numa ação como essa, civil pública, e buscar os direitos de todo esse pessoal, né, de todos esses transtornos causados a eles ao longo do tempo, com alergias, dores de cabeça, náusea, um mal-estar constante numa situação como aquela ali. E, é claro, isso tem que ser realmente ressarcido de alguma maneira, né? A gente fala de 130 milhões, mas é assim, é um valor que, se você for olhar toda a situação horrível pelo que passa essas famílias têm passado, o dinheiro é o de menos aí, né? Diante dessa calamidade, desse sofrimento que eles vêm atravessando. E daí não dá para ninguém se acostumar em viver em meio ao fedor. Não dá, não tem como. Falar, já tem 4 anos, fica ali. Essas famílias foram jogadas lá porque não tiveram alternativa. Participaram de um programa, sonharam com uma casa, não estão lá de graça, pagaram por isso. Participam de um programa que tem aí alguns benefícios, mas essas famílias pagaram por essas casas, mas elas não imaginavam, como bem falou, não imaginavam o que estavam comprando, no sentido do que poderiam ou o que os aguardavam. Um absurdo isso tudo, e que eles tenham, né, o mais rápido possível aí o respaldo necessário para que possam resolver essa situação de alguma forma, ou saindo dali, ou buscando outra medida, mas pelo jeito vai ser essa a alternativa, deixar aquele local, porque a Copasa já falou que não tem como resolver essa questão do mau cheiro, da estação de tratamento de esgoto. A alternativa, então, seria os moradores se retirar. Mas que dor de cabeça. É o tal negócio, o planejamento que a gente tanto fala aqui, parece riscado na agenda de muitos, viu? É isso, Ludmila. A gente vai encerrar então essa nossa edição, voltar amanhã com muito mais análise, muito mais informação aqui, né? Com certeza, a gente volta amanhã para mais análise da notícia e também mais NTV News. Obrigada, Daí. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Outras informações você acessa o portal patujá.com.br. O NTV News volta então amanhã às 19 horas em nova edição. Até lá.